Oi, gente! Hoje eu vim fazer o tutorial de olho, né? Porque muita gente ficou comentando, ai que lindo no seu último vídeo. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é criar uma layer e colocar abaixo da parte que você... da line art. Aí você começa pintando o olho... a parte do olho, né? Você começa pintando. Aí foi coisa da line art que eu peguei e eu tava consertando aí. Bom, aí você vai e cria mais uma layer no cortando, para poder toda vez que você for pintar alguma coisa vai sair. Então você pega uma cor mais escura que a cor que você utilizou no olho e começa a pintar o olho inteiro. Aí, como o olho meu tá maior, eu coloquei uma caneta mais grossa, mas vocês podem utilizar a caneta que vocês quiserem. Vocês primeiro pintam o olho todo, depois vão com a borracha e fazem meio que uma bolinha abaixo, na parte de baixo do olho, para poder continuar deixando a cor original em cima. Aí vocês fazem mais uma bolinha para poder fazer com que seja a pupila do olho. Vocês criam mais uma layer e pegam uma cor mais escura da que é e faz a mesma coisa, só que vocês só pintam a parte de cima e já coloca a íris do olho. Então, vocês criam mais uma layer e coloca ela no cortando e em adicionar, para poder colocar alguns detalhes de iluminação no olho. Você vai e coloca naquela mãozinha ali em cima e só clica lá para poder ir, para poder ficar meio corrigir o traço, né? Deixar ele mais fino nas pontas. Vocês vão ver aí. Então, vocês criam mais uma layer, coloca em adicionar também e coloca com o pincel caneta desvanecimento e coloca uma cor mais clara do que você estava usando na hora de fazer aquela primeira camada com o adicionar. Então, vocês colocam meio que um traço assim só para poder dar uma pequena iluminação na parte de baixo do olho. Vocês criam mais uma layer e pega e coloca com um vermelho bem mais escuro ou a cor que você está utilizando. E pinta apenas a parte de cima com uma caneta que você preferir. Aí você pinta essa parte de cima e pinta formando meio que um círculo para poder colocar mais detalhes. E não esqueça de colocar a camada em multiplicar. Nessa camada em multiplicar, vocês podem diminuir um pouquinho a opacidade dela se achou muito escuro. E naquela parte que eu coloquei a iluminação de um risco só, vocês podem tirar ela daquela caneta que estava utilizando e coloca com a caneta desvanecimento, a mesma coisa, só que com a caneta desvanecimento, porque vai dar um efeito melhor, pois irei fazer a mesma coisa na parte de cima. Tá bom. Aí dessa camada que vocês fizeram pode diminuir um pouquinho a opacidade se achou muito forte. Então vocês criam mais uma layer e coloca com o pincel que você preferir. E você faz a mesma coisa que fez antes que com a caneta para poder dar esse efeito. Você pode usar uma cor mais escura do que a utilizando de baixo. Não esqueça de colocar na camada adicionar. Cria mais uma layer e faz a mesma coisa que fez a de baixo com a caneta de desvanecimento, só que faz com uma caneta que deixe tudo reto. Você coloca com uma cor mais escura, coloca em adicionar. Aí você apaga a parte de baixo, assim, deixando apenas um risco, para vocês poderem pegar o efeito borrar e começar a fazer esses detalhes assim para baixo.
Então, você cria mais uma layer e pega o pincel desvanecimento e coloque em uma cor, o vermelho mais escuro, ou a cor que você estiver utilizando, e faça a pupila. Você faz a pupila no formato que quiser. Se quiser fazer em formato de coração, pode fazer. Aí isso é adicional, você pode pegar, usar o mesmo pincel, pegar a cor mais clara do que você está utilizando e fazer como se fosse uma pequena iluminação por volta da pupila, para poder dar um efeito mais iluminado, né? Então, você cria mais uma layer, coloca ela em cortando, todas as layers sempre cortando. Coloca uma cor próxima da inicial, só que um pouco mais escura, e começa a fazer essas meio que iluminações. Então, você coloca ela em clarear cores, e essa parte é adicional. Você pode apenas pegar e borrar um pouquinho essas iluminações, para poder dar um efeito maior. Então você cria mais uma layer, coloca em adicionar e você faz mais iluminações, só que com a mesma cor que você estava utilizando, você faz mais iluminações, praticamente encostando naquelas outras. E você diminui bastante a opacidade, para poder dar mais um efeito. Nisso, você cria mais uma layer e vai nos pincéis e procura um pincel que seja em um formato que você quiser. Pode ser estrela, coração, flor, mas que seja apenas a linha dele, para poder deixar a pupila dentro. Então você vai, pega ele e aumenta o tamanho e você faz só uma pescadinha. Então você vai, aumenta, pode modificar o lugar dele onde ele tá. Você aumenta ele, arruma, então você coloca essa camada em superexposição de cores. Aí você cria mais uma layer, pega o pincel desvanecimento e você coloca uma cor mais escura do que a que estava no fundo. Então você começa a fazer em formato meio que de um triângulo, só que um triângulo meio modificado para um lado que você quiser, que nem tá no vídeo. Aí você pega a borracha no aerógrafo trapezoide nível 60 e começa a fazer movimentos como se fosse uma janela, para ficar esse triângulo parecido com uma janela. E você coloca também essa camada em superexposição de cores. Você pode diminuir a opacidade se achou muito forte. Você vai, cria mais uma camada e pega no pincel o pincel a forma que você quiser para colocar em cima do olho também. Vou mostrar aí no vídeo. Você pega o formato que quiser e assim como a primeira parte que você colocou no outro formato, você vai, coloca só uma borrifadinha e modifica para poder ficar exatamente no centro da pupila. Coloca em multiplicar. E se você achou muito forte, você pode diminuir a opacidade da camada também. Então, você cria mais uma layer, coloca no aerógrafo normal, pega uma cor mais escura ainda do que a que utilizou antes, pega uma cor mais escura e começa a fazer, pintar do lado assim, para poder dar expectativa de profundidade na camada. Essa mesma camada que você colocou, você pode colocar ela no multiplicar para poder aparentar que ela está mais escura ainda. Você pode diminuir a opacidade da camada se achou muito forte. Então você pega a cor que está mais próxima da original e dá com o mesmo pincel você pinta no centro para poder dar mais efeito na camada. Você coloca essa camada em sobrepor para poder sobrepor as cores, né, do vermelho que eu estou utilizando. Você pode diminuir a camada também. Então você junta tudo por baixo, porque se você juntar por cima vai tirar o efeito da camada e tirar tudo que você colocou até agora e não vai ter adiantado nada. Então tenta juntar tudo por baixo.
Então você cria mais uma layer e coloca debaixo da cor do olho. Você pega o pincel que preferir e coloca branco ou a cor que quiser, para ser a parte branca do olho, né? A parte de fora. Então você apaga essas partes, a linha que contorna o olho, né, que você utilizou quando foi pintar o meio, você apaga essa parte. Então você pega o desfocar e começa a desfocar do lado do olho, para poder dar um efeito parecendo que é um degradê do olho, da parte pintada do olho, a parte colorida e a parte branca. Então você junta os dois e cria mais uma layer e coloca encortando. Você pega uma cor meio rosa, meio roxa e coloca na parte de cima para ser as sombras do olho. Você coloca também essa layer que você pintou, essa corzinha meio roxa, você coloca em multiplicar e começa a desfocar a parte de baixo para poder fazer um 3D entre o olho e essas sombras. Você cria mais uma layer e aí pega uma cor que tá entre essa parte meio rosa do olho e mais escura. Você tenta pegar uma corzinha mais assim, pinta a parte de cima para poder fazer mais um efeito. Coloca essa layer em adicionar, em multiplicar e desfoque ela também. E você pode diminuir a opacidade, porque provavelmente ela vai ficar meio exagerada com a outra cor, então você diminui a opacidade. Embaixo dessas sombras você pode criar mais uma layer, uma coisa que é opcional também, e começa a colocar essa layer em adicionar e faz meio que uns brilhinhos juntando para poder dar um tchanzinho mesmo. E se você quiser fazer isso, coloca também desfoque também, mas essa aqui é só opcional. Você junta todas as layers, juntando sempre por baixo. E foi assim que ficou o olho. Mas aí no vídeo eu ainda tô meio que pintando os cílios do olho, né? Porque aí depende da cor do cabelo que você colocou. Eu tô colocando loiro como se o cabelo do personagem que tem esse olho fosse loiro. Que se eu for fazer o tutorial, vai ser meio que fosse o tutorial da pessoa que tem esse olho mesmo. Então se vocês querem tutorial de cabelo, é só pedir. Foi assim que ficou o olho. Espero que tenham gostado desse tutorial. Eu sei que eu sou meio ruim para poder ensinar, mas foi o que eu consegui fazer. Obrigado por assistir e tchau!